Olá, meus amigos, aqui Gilmene, que o Conde Basile. Olha eu aqui de novo. Estou aqui no Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, onde fica o meu sítio, o Recanto Rosa dos Ventos, aqui, ó, que tem essa beleza bucólica e esse contato com a natureza para falar sobre espiritualidade, especificamente Umbanda Raiz, exatamente. E começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo, versão mistérios com um adendo especial. Conversa ao pé de Exu. É isso aí. Sabe o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre espiritualidade, especificamente da religião da Umbanda. O que é muito complicado, que muitas pessoas falam, eu sou espírita, mas o eu sou espírita, a conotação sempre leva à questão do espiritismo de Kardec, a tal da mesa branca, exatamente, e o que fica muito diferenciado da questão da Umbanda, apesar de existir uma vertente chamada assim, Umbanda branca, que tem uma fusão com as técnicas e teorias de Kardec, porém é um pouco contraditório porque ele é avesso às nossas entidades que tem na Umbanda. Você sabia que o espiritismo tem um preconceito em relação às entidades que são incorporadas na Umbanda e que o candomblé também tem este preconceito com as entidades da Umbanda, eles não aceitam a permanência deles, e muitas das vezes você fala assim, o meu pai de santo, meu pai de santo, meu pai de santo, ok, é do ser humano colocar o meu antes de tudo, né? E sim, porque acha que tem propriedade sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações. Isso é uma coisa do ser humano, essa coisa de meu, essa coisa assim um pouco de propriedade nas coisas. Quando vai falar, quer ter a propriedade sobre isso. Porém, são entidades que são parceiras e pessoas que são. E o pai de santo, o que ele é? Um mediador. Ele é como o seu primeiro professor, o seu educador, ele é como um pai na sua vida que te traz a formação, ele tem a posição de te trazer informação, te acolher. Como que você define que uma pessoa é seu pai de santo? E qual a obrigação dele para com você e qual a sua para com ele? Você sabe? Tudo que você quiser, deixa nos seus comentários, vai falando comigo, vai perguntando, vai colocando as suas dúvidas aí sobre espiritualidade, porque a gente precisa separar o joio do trigo. Não é porque uma coisa é uma coisa que ela vai ser uma coisa, vai ser outra. Entenderam? Não, né? Ficou confuso. Mas a gente precisa entender, saber quem somos e para que somos. E principalmente quando decidimos seguir uma religião. Todas elas têm dogmas. O que é dogma, Gil? Eu vejo você falar isso toda hora e eu não sei o que é. Dogmas são direitos e deveres concluídos. São aquilo que são as decisões feitas para que uma religião seja criada. E ela cria se aquilo é um manual de deveres, né, a cumprir perante aquela religião, pelo que ela vai existir. Então, por isso que as religiões são dogmáticas. Elas têm ali regras a serem seguidas, tanto dela para com você e de você para com ela, entendeu? Isso é uma questão de dogmas. E todas as religiões têm. Para ser uma religião, ela tem que ter dogmas, ela tem que ter os seus preceitos, conceitos, permissões e, principalmente, deveres para com. Então, antes de você decidir ser um religioso ou participar de uma seita de alguma coisa, entenda, leia o manual antes, leia o contrato antes de assinar, meu querido. Antes de você assinar o contrato, leia as entrelinhas para saber do que se trata, onde você está metendo o dedo, em que cumbuca que é. Exatamente. Já foi em algum lugar? Já entrou de gaiato numa religião? Já entrou lá simplesmente para tomar um passe e saiu de lá feito de santo ou raspado a cabeça? Ou saiu de lá depilada completamente a sua conta bancária? Aí você tem que dividir, saber desviar, tirar o joio do trigo.
Por quê? Porque aí você vai saber se você está entrando num ato religioso ou se você está entrando num lugar completamente comercial, onde dali só vão tirar e nunca vão colocar. Então, é saber entender. O que acontece? A grande maioria das religiões, e principalmente as usurpadoras, elas pegam você na fragilidade, que é quando você está ali completamente frágil, por uma questão financeira, de saúde ou emocional, querendo trazer a pessoa amada em 3 dias. Obsessivo você está, na verdade, e não está percebendo. E aí o que acontece, se você tiver falsos religiosos, eles vão... você é a presa fácil para isso e vai ficar completamente na mão desta criatura, tanto financeiramente quanto espiritualmente. O que nós não podemos esquecer que todo e qualquer ritual mágico, toda qualquer invocação mágica, seja feita por uma pessoa digna, de respeito, ou uma pessoa trambiqueira, marmoteira, não deixa de ser um ritual energético. Se existem elementos mágicos, mesmo que mal feitos, ela tem uma causa e efeito grande nisso. Por quê? Porque existe uma entrega espiritual. Cada pessoa encarnada, cada ser humano, ele é um portal, ele é uma conexão com os 2 mundos, o vivo, o terreno, e o astral, o espiritual. Nós somos o portal e tudo, e nós somos o alimento entre esses 2 mundos, porque nós produzimos a energia vital, chamada ectoplasma, de acordo com o nosso estado de espírito, positivo ou negativo. E isso vai alimentar o tipo de energia e de espiritualidade que nós vamos canalizar para dentro de nós. Sabendo disso, sabemos que a bola da vez, quem decide na Terra somos nós, os encarnados. Você sabia disso? Você sabia que você não está a serviço dos espíritos? E sim, você decide e eles estão ali parceiramente com você? Eles também não dependem de você, mas vocês têm que andarem juntos para que a coisa funcione. É uma faca de 2 gumes, uma pista de mão dupla. Exatamente o que não te contam. Por isso, vou acender uma vela. Meu pai de santo mandou acender uma vela da cor tal, no lugar tal, na hora tal. E você perguntou por quê? E você sabe para quê? Mas se ele te deu esta missão e não contou para que era, você fez? Tá errado, gente. Sempre pergunte, sempre saiba. Se ele é pai, ou de santo, ou zelador, ou babalorixá, ou como você queira chamar, um líder religioso, ele está ali ele é soberano naquilo que está. Você deu uma procuração para que ele agisse por você. Porém, você tem que aprender. Se você não doutrinar essa relação de você com ele, fica difícil. Por isso que antes de assumir um compromisso, antes de decidir que alguém é seu pai ou mãe de santo, saiba quem essa pessoa é, qual a índole dela, qual o tipo de conhecimento que ela tem, qual a intenção que ela tem para com você e, principalmente, qual foi a sua intenção ao procurar ela. O que você quer dela? Você quer um pai de santo, um aprendizado, ou você quer um catimbozeiro que vai fazer feitiços para você para modificar a vida sua ou dos outros? É esses pesos e as medidas que nós temos que ter ao avaliar uma religião, uma pessoa e principalmente o que vamos colocar na mão deles, certo? Já entenderam direitinho? Entendeu? Parou para pensar? Por que você foi procurar qualquer tipo de religião? Qual a intenção que você tá na cabeça ao procurar uma seita ou uma religião? Porque é aí que você vai se frustrar ou não. Depende aí o que você vai encontrar ou vai deixar de encontrar ali. Chato, né, gente? Pois é. Então a gente tem que pretender saber a nossa pretensão do que tá, para saber o que vai realmente encontrar ali ou não. Partindo do princípio disso, vamos acender aqui. Estamos entrando aqui no templo escola. Vai ficar um pouquinho escuro porque eu não estou com ring light aqui. Estou só aqui, tá vendo aqui? Conversa ao pé de Exu. Estou aqui com Tranca-Rua, que é um grande sábio. Tudo e muito mais que eu sei sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre como proceder, como agir, aprendi com
essa figura aqui. Lógico que essa imagem dele, a representatividade dele aqui, é como um assentamento. Mas este homem foi fantástico em minha vida e me trouxe toda essa sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque eu estou disposto a ouvi-lo e a seguir as coisas que estão. E nós trabalhamos juntos paralelamente, de mãos dadas, com os ensinamentos. Eu lidero espiritualmente várias pessoas. Já tive muitos e muitos filhos de santo, mas hoje em dia evito. Ah, por quê? Porque a gentileza gera a gente folgada. E na religião está igual. Hoje, a espiritualidade de Umbanda, ela está quase impossível de ser difundida com a sua raiz definitivamente igual, a raiz mesmo da Umbanda, de seus preceitos. Por quê? Porque a Umbanda foi acometida pelo ego pessoal das pessoas e principalmente pela internet. Eu tô falando pela internet. Porém, falar sobre, explicar sobre é uma coisa. Fazer as práticas diante das câmeras não dá. As pessoas falam, Gil, por que você não abre as portas do terreiro? Por que você não cria mais filhos? Por que você não dá grandes festas, grandes giras aqui na espiritualidade? Não. Eu acredito que a minha missão agora está muito mais verbal em falar e explicar e tentar fazer as pessoas acreditarem na Umbanda e saberem o que é cultuar a Umbanda, para depois, daqui a alguns anos, a gente poder realmente retomar a raiz da Umbanda. Porque hoje a febre do like, da visualização, venceu a religião. Então as pessoas acham que isso é apenas um pano de fundo para chamar a atenção. Jamais, como é que eu vou concorrer a abrir o meu terreiro e fiscalizar pessoas que estão abertas em live dentro do meu terreiro? É impossível isso acontecer. Eu vou estar expondo todas as pessoas. Ninguém quer a sua vida exposta. Quem quer se expor na internet, tem o seu canal, se exponha e expõe a sua imagem. Mas na hora de um ato religioso, como é que eu entro aqui e tô aqui, de repente eu estou sendo exposto numa rede social? Ali está uma live aberta, eu não sei, eu estou incorporando para o mundo ver, para as pessoas verem, para serem criticados, analisados por quem não é da religião e por quem não conhece a prática e não sabe nem o que eu estou fazendo. Você acha isso correto? Muitas pessoas falam, Gil, você é metido, chamei você para uma festa no meu terreiro, você não foi, chamei para você para uma festa não sei aonde, você não foi, chamei você para isso, para aquilo, você não foi. Por que você não vai? Justamente por isso. Porque se eu vou e tem uma câmera ligada lá, eu não quero me expor no canal, eu não quero mostrar aquilo, eu não tenho a minha coisa. Quando eu falo sobre, quando eu ensino sobre, é uma coisa, mas a hora da prática é sagrada. Então depende do lugar onde você vai, hoje até mesmo, se você for num barzinho, se você for numa balada, alguma coisa, de repente o negócio está sendo transmitido ao vivo, e se eu não quero me mostrar? Tá uma invasão na privacidade das pessoas, assim, não pode. Antigamente as pessoas queriam ir nas suas religiões quietinhos, entrar mudo, sair calado, bonitinho, não tem que dar satisfação, porque você não tem certeza se você vai ser o adepto ainda ali, se você vai ficar ou não com esta questão religiosa, se você vai manter-se ou não ali com aquela prática, daquele jeitinho. Então, assim, é muito triste, é muito chato essa invasão de privacidade que está acontecendo na Umbanda. Estou aqui acendendo para vocês, isso aqui é a parte do Museu dos Orixás. E aí é muita satisfação, é muita guerra, é muita briga, é muita bobagem acontecendo. E aí muita exposição gratuita da imagem do sagrado. E essas pessoas creem no sagrado? Não, não creem. Arrume-se comigo para ir para Macumba. Arrume-se com isso. Gente, a sua roupa de santo ela é sagrada. Os seus preceitos são sagrados. A sua vela que você acendeu, o modo que você fez, o modo que você age é algo sagrado e sacramentado e pessoal, é só para os adeptos e tudo mais. Parem com essa prática boba disso. Ah, mas os pais de santos deixam, meu pai de santo deixa. Desculpa, não é pai de santo, tá? Não é pai de santo, é tiktoker. É mais um aparecido. Olha, veja, claro, eu tô no TikTok e tudo mais, mas a minha gira não dá. A meus filhos, minhas práticas não estão, minhas coisas assim não estão, minhas oferendas não estão, porque faz parte do mistério, do segredo. É base, é fundamento. Eu não vou expor as minhas coisas. Você se expõe tomando banho? Você se expõe fazendo o número 1, número 2 no banheiro? São práticas que são íntimas. Você expõe a sua intimidade ali.
Não, a religião é a mesma coisa, é pessoal, é íntima. Sabe, não pode ser essa brincadeira dessa forma. E os pais de santo têm que medir. Aí eu falo, como é que eu vou abrir as minhas portas e vou ficar fiscalizando e brigando com cada um o que está acontecendo? Um filho de santo que faz um arrume-se comigo e vem lá, com uma câmera ligada ali o tempo todo, colocando ali, falando. Eu falando intimidades operacionais do meu centro, do meu terreiro, e sendo expostas ali. Uma bronca que eu tenha que dar aqui, com uma live aberta, já é constrangedor ter mais pessoas ouvindo, talvez um ensinamento mais brusco, e ainda aberto ali, e acha bonito isso. Não, não dá. Isso é a morte da religião, da Umbanda, o enterro dos ossos do que da nossa raiz. E essa mistureba toda de isso, daquilo, e todos os famosinhos. E a discussão, então? E o bate-boca das excelências do candomblé e da Umbanda, principalmente no candomblé. Gino, no candomblé é demais. Tem as famosinhas aí que estão sempre em polêmicas. Ai, uma brigando porque ela apareceu com o cachorrinho no meio de uma gira, de uma saída de santo, no meio do santo dançando, ela com o cachorrinho embalando no colo, tudo assim. Pô, eu tô com o taquito o tempo inteiro fazendo as coisas e mostrando. Mas eu não estou em função, eu não estou em prática. Eu não vou pegar o meu cachorro, o meu taquito, e vou colocar e vou ficar ali no meio de uma função com ele ali no meio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Tudo tem seu tempo, tem a sua hora e tudo. Ah, porque o meu cachorro, ele estava abalado, ele estava preocupado. O quê? Você não se preparou para o horário da gira? Você não se preparou para o momento? Você não colocou ele num local ali? Na hora que você está fazendo o seu ato religioso, nada pode te tirar a atenção e nem o foco. Nada é mais importante do que está acontecendo ali. Aí tem esse bate-boca, se pode, não pode. Aí a outra vai tirar. Aí, mas eu tenho que dizer, eu sou da Digina tal, do Efon, do fulano, do Beltrano, do pai Beltrano. E as famílias espirituais? Oh, meu Deus, para se autoavaliar. Pega nome em internet e vai falando de povo que nunca nem te viu, nem sabe. Porque se você fosse filho de santo mesmo, dessas pessoas famosas, você jamais ligaria uma câmera diante de uma entidade, diante de uma coisa. Então é preocupado. Bom, mas voltamos então. Você tem um pai de santo. O que seu pai de santo pode e o que ele não pode? Te orientar. Você tem assim, quando você faz qualquer tipo de iniciação, seja em qualquer culto, você já parou para pensar que você automaticamente está dando uma procuração com plenos poderes para este homem, para esta mulher, para esse zelador, para esse pai de santo, ali, para ele intervir na sua vida espiritual e cuidar. Quando você faz isso aqui, você está amarrando uma linha da vida, a vida deste homem, deste líder religioso. Você está com ali, ó, o seu dedinho presinho a ele, meu querido. Mas quem foi? O líder religioso foi na sua casa, colocou uma arma na sua cabeça e disse: você tem que fazer uma iniciação comigo. Quem foi lá? Quem bateu? Quem pediu? Ele é picareta? Ele é safado? Ele presta? Ele é maravilhoso? Ele é idôneo? Ele é espetacular? Mas quem escolheu? Quando ele falou para você, o seu guia baixou naquele terreno? O seu santo virou naquele barracão? Na hora de todo o procedimento, você fez tudo que tinha que ser feito? Seus guias responderam? Você frequentou lá? Você desenvolveu? Você tocou atabaque? Você cantou ponto? Você bateu palma? Fez tudo isso? E aí, por algum motivo, você não gosta mais, morreu tudo. Ah, ele não presta, ele lá é mentira, ele é mistificador. Oi, mas o teu guia não foi? Não apareceu? E você se entregou? Então, gente, 2 pesos, 2 medidas. Soube entrar? Ok, saiba sair. Não deu certo com ele, não funcionou ele é um ser humano, ele vai ter problemas, ele pode ser tudo isso, inclusive ser extremamente um picareta. Porém, você é o responsável. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos e decidimos. Então não podemos nos isentar da
questão da responsabilidade. Bom, vamos aqui para fora, aproveitar esse final de tarde, que tá espetacular. Então, se a gente não pode fugir da responsabilidade, nós temos que assumi-la. Então, eu entrei numa casa religiosa, eu vou sair e eu vou para uma outra. E detalhe, o outro pai de santo também, vem pra cá que eu conserto, você fez santo errado, te deram santo errado, ou então fez isso, teu guia é isso, teu guia é aquilo. Ok. Seja como for que você vai fazer a mudança, você crê naquela pessoa agora, belezinha, tranquilo. Porém, todavia, ele nunca vai fazer nada sem a mão do outro ainda. Se você não for lá, de volta, ter o ritual de desfazer o que você fez, não é nem os rituais não, é de ter a hombridade de chegar para ele e dizer, olha, a gente queria encerrar o laço com o senhor, eu já procurei a sensata da senhora, sei lá o que for, e não importa como, mesmo saindo brigado, você tem que ter esse ritual de se retirar, porque você é que deu aquele aval, e não pode ser a distância sem quebrar, e não é outro que vai estar. Sempre aquela mão, aquela história, ela vai influir na tua vida, sabia? Vai ter. Já ouviu falar que quando o pai de santo falece, o homem de santo falece, tudo para, tudo, e tem que fazer um ritual chamado para retirada de mão de vumbi da cabeça, né? Tirar a mão de morto dali. Por quê? Porque você tem ali, você tinha um compromisso com aquela pessoa e ela não possui mais a condição física na terra para exercer. E aí você tem que tirar essa mão energética disso. E geralmente é o banho das 3 águas sagradas, é a limpeza na cachoeira, cada terreiro tem um ritual para fazer isso assim, para retirada, para que aquela alma possa seguir em frente e de agora em diante você nomear uma outra pessoa para estar cuidando dali da zeladoria de toda a sua parte espiritual. Então, meus queridos, que fique bem claro na cabeça de vocês, a responsabilidade é dúbia, é do Pai de Santo e sua, mas ela é principalmente sua, porque quem se entregou e assumiu aquilo, vou fazer um fechamento de corpo, vou fazer uma abertura de anjo da guarda, vou fazer uma iniciação, começo fazendo um buri, começo fazendo um ebó, uma coisa assim. Tudo isso é um compromisso, gente. Não podemos banalizar nada. Uma vela acesa é um compromisso, entendeu? Um pacto é feito apenas com você respondendo uma resposta 3 vezes. Se você responder 3 vezes a Exu, ele te perguntar 3 vezes uma coisa e você responder as 3 vezes, você confirmar, você fez um pacto. Você se firmou com ele. Então, é muito importante que você entenda sobre espiritualidade antes de sair por aí se jogando em qualquer coisa e em qualquer coisa. E depois culpando só os outros. Portanto, antes de entrar, antes de dizer sim, antes de fazer qualquer coisa, pare, pense, analise. O momento de desespero não é um bom conselheiro. Fechar qualquer tipo de trabalho, se iniciar em qualquer tipo de religião, no desespero, na força da dor, do ódio ou do medo, é péssimo. Espere passar essa fase, poder frequentar, observar, olhar, aplaudir ou não, isso está tranquilo. O que você não pode é fazer as práticas, assumir um compromisso sem saber todas as linhas miúdas desse contrato. Isso é perigosíssimo. É um perigo tremendo, porque desfazer algo. Então, aprenda, olhe primeiro. Aí tem muita gente que vai assim, muitas vezes assim, muitas vezes eu me fechei com pandemia, com tudo, muitas vezes eu não quis mais tocar. Por quê? Porque quando a gente tocava, as pessoas vinham com pedidos escrotos para as minhas entidades e muito folgados, entendeu? Então a maioria das vezes querem que o Pai de Santo toque atabaque, cante, incorpore e limpe o terreiro depois sozinho, todo mundo vai embora e dá as costas e nada. Então é assim, ainda mais aqui, né, gente? Que é lindo, olha, e que tem piscina, tudo. Então as pessoas achavam que aqui era clube, sabe? E por último, que ia lá bater uma cabeça lá no PG, no altar,
por último, e olhe lá quando fazia isso. Então, assim, eu fui cortando muita coisa, muita história, e o povo vai nos outros terreiros e assim tá. Aí depois chega pra mim e fala assim: ah, eu precisava falar uma coisa, aí eu fui ver, meu irmão, minha irmã, fulano tava indo num terreiro, ou alguém tava assim, sabe? Ah, a pessoa já tá indo faz tempo, e boba dela, que acha que eu não sei, ou acha que os outros pais de santo não sabem. Meu querido, quando você se iniciou, você se atrelou, se amarrou um fiozinho no meu dedinho aqui de comunicação. Que se eu sou do mal, eu faço tum, você pum, lá. Entendeu? Quando você faz lá, tum, eu ouço aqui. Então, assim, é muito bobinho da parte achar que você está enganando e falando do seu pai de santo. Eu, meu querido, desde que eu começo, a pessoa começa comigo aqui, eu já digo, vá com Deus. O amor em destaque, vá com Deus. Teoria de Roberta Miranda, meu querido. Para mim, não tem amarra nenhuma, vai sempre. Vá ser feliz. Eu não quero esse ranço, essa rusga comigo. Porém, não me trate de idiota, né? Não vem bater na tua porta desesperado. Ai, preciso disso, preciso caçar, preciso ter filho, preciso ter isso, preciso ter emprego, preciso ter marido, preciso não sei o quê. A vida inteira fica aqui assim, sabe? Como carrapatinho grudado na gente. Ali, não dá de nada. Mas o dia que você, o pai de santo, que é ser humano, às vezes tem uma baqueada, uma coisa assim, você pede uma ajuda, você vai, a pessoa te ignora. Por quê? Porque ela quer só você quando você está forte, mas ela não é capaz de uma reciprocidade. Entendeu? Não é capaz de notar que às vezes você está adoecido e não pode tocar uma gira, porque doente não cura doente. Então, corre. A primeira coisa é porque eu não posso parar de girar, eu não posso parar de dar close. Então, a primeira coisa é ir correr para um outro terreiro mais divertido, porque não pode quebrar o divertimento. Porque quando seu pai de santo está recluso e não quer fazer nada, ele está com problemas. É nesse momento que você tem que chegar com ele e ver, e tentar acolher e tentar fazer a casa sobreviver. Por quê? Porque às vezes ele está tão desanimado e tão sozinho que ele não consegue dar iniciativa de continuar. E aí você só vai criticar, dobrar o nariz e vai frequentar um outro lá, meter o pau nele, e depois, quando tiver bem a cara de pau que a tua vida tá dando uma caída, você chega para ele e fala assim: eu queria ver, eu queria até te falar que se eu podia ir em tal lugar. Se eu podia, você já tá lá, ó, e nem tchum, entendeu? Só que sempre esquece que nunca você vai estar 100% em algum lugar depois que assumiu o compromisso com uma zeladoria de santo em alguma casa. Sempre tem um fiozinho, ó, amarrado em um dos dedinhos dele, hein? Se ele for do mal, é ruim para você. Se ele for do bem, que bom, amém. Agora, o dia que ele partir também, ó, o dedinho puxa, viu? É difícil. Então, assim, é respeito à espiritualidade. Quando você entra em qualquer lugar, tem deveres a cumprir e tem ônus e bônus, cada coisa em cada lugar. Então, cabe a você escolher o melhor pai de santo para amanhã não se ter problema. Agora, ele não vai usurpar a sua vida. Se ele for uma pessoa que tiver com os excessos, chega e fala: estou indo embora por isso, e rompa realmente um com o outro de vez, ali cara a cara. Não faça primeiro para depois. Se você não tiver, do mesmo jeito que você teve a hombridade de chegar, tenha a hombridade de sair. Isso também é um ritual. Isso funciona muito mais do que qualquer outro feitiço que o outro pai de santo que está te acolhendo vai fazer. Enquanto você não tiver esse clique, esse respeito um com o outro, independente da pisada na bola, de que lado tenha sido, você não vai conseguir se desvencilhar dessa energia. Mesmo porque foi assumida por você. Tá? Então, essa é a responsabilidade quanto aos líderes religiosos. Isso em todas, hein, gente? Em todas as religiões. Sempre saia do jeito que entrou, para que nunca as portas se fechem em outro lugar. Não acredite que você entrou por uma outra porta sem fechar aquela. Não existe início sem um término. Sempre você tem que fechar a tampa do caixão ali para renascer. Não dá para renascer sem terminar e deixar algo inacabado. Isso sempre vai te arrastar e vai prejudicar a sua vida de alguma forma muito importante, muito peculiar. Portanto, respeite aquela pessoa que você um dia escolheu para liderar. O dia que você não tem mais admiração, não tem mais respeito por ela, não tem mais empatia ou sentimento, tenha pelo menos o respeito e a hombridade de desfazer isso
cara a cara, porque todo mundo merece uma resposta, tanto porque te acolheu um dia. De alguma forma, essa pessoa, se você se entregou a ela na maneira, de alguma forma, naquele momento ela foi importante para você, de alguma maneira. Pode ter sido tudo errado depois? Pode. Mas saiba entrar e sair, porque espiritualmente isso é muito bom. E saiba medir onde você está indo e o que você pode ou não fazer. E o que você vai estar decidindo da sua vida, ter ou não. São coisas que a gente escolhe que são para o resto da vida. A espiritualidade é uma delas. Nós vamos ter que administrá-la sempre, durante muito tempo. Então, vamos saber direitinho. E não faça nada por impulso, gente. O impulso, a empolgação, já disse, o medo, a necessidade, tudo isso é um problema muito sério. Então, Umbanda é muito importante, tem ônus e bônus, tem deveres a cumprir, tem muita missão, muita coisa assim. Quer parar? Não tem problema, pode parar. Pode. Quer mudar de terreiro? Pode. Mas faz direitinho, faz com respeito. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, com respeito. Independente do que haja, saiba sair depois que entrou. Senão, você vai estar sempre ali, ó. E não esquece, hein? Se o dedinho do homem for ruim e der uma puxada, a rasteira é grande, hein? Tem sempre que estar ali esperto com tudo. Então vamos evitar problemas? Vamos fazer as coisas com consciência e consequência? Você já passou por essa situação? Você conhece alguém que passou assim? Você já teve alguma casa religiosa ou alguma religião onde você entrou e depois quis sair e não soube como fazer? Ou você entrou com toda a empolgação e viu que não era nada aquilo que você imaginava, que realmente era bem diferente as coisas que estavam? Escreve aqui para mim, fala aí, vamos falar e vamos saber mais qual é os assuntos que você está chegando. E se você chegou até o final deste vídeo, e se você gostou dessas mensagens e quer mostrar para mim que está me acompanhando, dê seu like, hype o canal aí, a gente precisa crescer. Eu preciso muito do engajamento de vocês assim, na escrita, no compartilhamento. A gente precisa saber aí como funciona, porque o YouTube é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe, né, se o vídeo vai engajar, se não vai. Sabe como é que o YouTube parece para mim? Aquelas máquinas de pegar bichinho. Tem gente que vai lá, pega um monte de bichinho, consegue pegar um monte. Tem uns que tem o tal da trava, vai na trava, ela pega o bichinho, aquela garra, né? E vai. E tem uns que vai a vida inteira, põe dinheiro nele e não sai um bichinho. É a coisa do YouTube. A gente não sabe qual é o macete, qual é a hora da trava, qual é a hora da sorte. E a única certeza que a gente tem é o respaldo de vocês, é o comentário, é a história de vocês, é o que você fez, é o emoji, é a curtida. Isso faz a gente sobreviver. Nós estamos aí, batemos agora 26 mil inscritos aí. Nós estamos com um engajamento muito grande nas inscrições. Precisamos refletir isso nas visualizações. Então, se você chegou até o final deste vídeo, deixa a palavra-chave, que é Pai de Santo. Falamos sobre isso. Então, vamos lá. Pai de Santo. Ou Pai ou Santo também serve, tá bom? Escreve aí que eu vou saber que você assistiu o meu vídeo até o final e que você curte o meu canal. E aí eu vou estar aí tentando descobrir quem você é, pra gente ter mais empatia, porque você me conhece, mas eu infelizmente não consigo te ver. Eu só vou conseguir te ver através do que você escrever aqui pra mim. Eu vou ficar muito contente com isso. Então, meus queridos, já que se inscreveram no canal, e olha quem tá aqui, ó, pra dar um oi pra vocês. O Taquito, o cachorro mais famoso da internet, tá aqui. Então, se você chegou até aí, já sabe, escreve Pai de Santo e compartilhe com seus amigos e deixe sua pergunta aí. Lembre-se que eu seguro na sua mão, você segura na minha. E a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje fica por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer